Olá, boa noite. Eu me chamo Fulano, sou de Alcântaras, no Ceará, e o relato que irei contar aconteceu comigo em 2011. Lembro que no começo do mesmo ano, bem na época de Quaresma, surgiu rumores de um homem que estava virando bicho e assustando a população de Alcântaras. Lembro que as pessoas ficaram com bastante medo, pois todo mundo se conhecia por ser um município pequeno e ninguém sabia quem era o homem que virava bicho. Então o tempo passou e a história foi meio que sendo esquecida, até que chegou o junho, época de festa junina, e os preparativos aqui em minha cidade começaram, e os ensaios para dançar quadrilha começaram, e eu, que sempre gostei, comecei nos ensaios. Na época eu tinha 20 anos e estava ensaiando bastante para poder dançar quadrilha, e o horário em que todo mundo podia ir era entre as 10 da noite até as 2 da madrugada. Isso porque muitas pessoas trabalhavam pelo dia, e por isso eram esses horários. E foi em uma dessas noites que eu acabei me encontrando com a fera. Era uma noite de sexta-feira, e o meu pesadelo começou assim. Como qualquer dia naquela noite, eu fui ensaiar, e assim que terminou, eu fiquei conversando com os amigos na calçada. A conversa estava tão boa que quando me dei conta já era 3:30 da manhã. Me despedi dos amigos, fui indo para minha casa. Os meus amigos ainda queriam vir me acompanhar, mas eu não quis atrapalhar a resenha deles. Estava muito boa, então eu fui sozinho mesmo. Minha casa não era longe, mas para chegar lá eu precisava passar por uma rua que era de arame de um lado e do outro lado só mato, pois esse caminho passava dentro de uma fazenda, e foi lá que eu vi o lobisomem. Eu já estava no meio do caminho quando eu comecei a ouvir latidos vindo de longe, que estavam ficando cada vez mais próximos de mim. E eu, com um pouco de medo, resolvi subir em uma árvore e esperar aquela cachorrada passar. Eu subi na árvore, fiquei esperando, e não demorou muito para eu ver os cachorros. Mas na frente deles vinha algo que eu não consegui distinguir o que era, por estar longe. Mas como eles estavam se aproximando de mim, deu para ver o que era aquela coisa. Aquilo parecia um cachorro grande, mas era grande demais para ser um. A cabeça parecia com a de um porco. As orelhas eram muito grandes e aquele bicho fedia muito. Não deu para ver muita coisa, pois estava escuro, e mesmo com a luz da lua no momento, foi só isso que eu consegui ver. Aquilo passou bem rápido por mim e parecia que aquele bicho não tinha me visto, pois passou muito rápido e nem olhou para mim. Quando aquela coisa estava bem longe, eu pulei da árvore e corri para minha casa. Cheguei e entrei bem rápido, e deitado fiquei pensando se aquele bicho era o tal do lobisomem que todo mundo falava que via a noite afora. Eu fiquei na dúvida se no outro dia eu vinha a pé pro ensaio ou se eu pedia carona. Até que decidi que eu não ia ir a pé não, que eu ia pedir carona ao Paulo, um amigo que tinha um carro e morava próximo da minha casa. No outro dia fui ao ensaio e, como demos uma pausa, eu pedi ao Paulo a carona e ele disse que me dava carona sim. Então eu voltei a ensaiar e até tinha esquecido um pouco daquilo tudo. Quando terminou o ensaio, eu fui com o Paulo por aquele caminho e estávamos em uma conversa muito boa, até que Paulo aponta para o lado do mato e fala: "O que é aquilo?" Eu então olhei para onde o Paulo apontava e vi aquela coisa, e era a mesma que eu tinha visto na noite anterior. E com o farol clareando a estrada, deu para ver nitidamente o que era aquilo. O bicho tinha um corpo cheio de pelos. As pernas pareciam estar quebradas, as orelhas eram grandes, e a cara dele parecia
de gente, mas misturada com de porco. Quando eu vi aquilo, eu falei pro Paulo: acelera, acelera, porque aquilo não é coisa desse mundo não. Ele pisou fundo e passamos bem rápido por aquela coisa. Eu fiquei olhando para trás para ver se aquele bicho seguia a gente, mas ele ficou lá parado, encarando a gente na beira da estrada. Bom, o Paulo, muito assustado, me perguntou: o que diabos era aquilo? Tu já tinha visto algo parecido? E muito sério respondi: deve ser o tal do lobisomem. Noite passada aquele bicho passou correndo com os cachorros por essa mesma estrada e eu estava em cima de uma árvore escondido. Eu achava que ele não tinha me visto, porque ele passou e nem olhou, mas pelo visto ele me viu sim. Não só me viu, como estava me esperando para me pegar desprevenido. Paulo então foi até minha casa, me deixou e disse que a partir daquele dia eu só ia e vinha dos ensaios de carona com ele. Então entrei bem rápido e nem consegui dormir naquela noite com medo daquilo que eu vi. Ou na noite seguinte eu não vi nada, e assim foi o mês inteiro, até terminar as festas juninas e eu não ter que ir nos ensaios mais. Depois de um tempo, em setembro mais ou menos, eu soube que um casal viu o bicho parecido em um sítio na cidade vizinha à minha, que é Meruoca, e eu sabia que era o mesmo bicho, pois ele era muito inteligente, e nunca me esqueci que aquela coisa me viu na noite anterior e na outra me esperou passar na estrada para poder me pegar. Bom, esse é o relato. Isso aconteceu comigo. Pensamos que essas coisas não existem, mas existem sim. Pode acreditar. E quando você menos espera, elas aparecem para você. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Venho aqui contar um relato, uma história que aconteceu no sul, em Curitiba. Bom, vamos lá. Nego Adão era alucinado por facas, caçador e aventureiro. As facas eram suas melhores companheiras. Possuía mais de uma dúzia de facas. Para cada trabalho específico, ele sempre tinha a faca certa. E devido ao seu amor por lâminas, acabou conhecendo o misterioso Seu Pedro, indivíduo que mudaria sua opinião a respeito do sobrenatural para sempre. Na época, o nego estava morando em Curitiba. Morava na casa do meu avô. Nascido na família, Adão era mais que um funcionário. Além de ser de extrema confiança, era amigo, segurança e motorista do velho. Meu avô, que conhecia muita gente, era muito chegado de um tal de italiano, muito rico. Diziam que era sócio de um banco na Itália. O que os três tinham em comum? O amor pela caça e pelas lâminas. Tanto meu avô como o tal italiano também eram grandes caçadores. E esse gosto em comum acabou resultando em uma grande amizade. Era comum chegar na casa do meu avô e se deparar com os três, meu avô, o italiano e o nego, conversando na varanda. Apesar de serem pessoas totalmente diferentes, pareciam meninos que moram na mesma rua tramando alguma arte. Falavam durante horas sobre caçadas, armas e facas. Meu avô e o italiano, durante as conversas, fumavam demoradamente seus charutos, enquanto o negro fumava seu palheiro de fumo amarelo. E foi em uma dessas conversas que tudo começou. Meu avô e o negro reclamavam da falta de um bom cuteleiro em nossa cidade. Naquela época, os cuteleiros de Curitiba se resumiam a alguns polacos e italianos. Eram em verdade ferreiros, que faziam facas muito rústicas e de maneira improvisada. Foi quando o italiano falou, e quando estava comprando terras no Pará, conheceu um sujeito que é um expert em cutelaria. Sujeito talentoso, com um grande conhecimento da arte. O italiano também comentou que o sujeito tinha planos de mudar para o sul. Dizia também
que existiam muitos boatos sobre o homem. Uns falavam que ele era bruxo, outros que ele tinha pacto com os 7 peles. Só se sabia que, na verdade, que ele tinha chegado em um navio, mas ninguém sabia de onde. O meu avô se prontificou na hora. Falou assim: "Ô italiano, essa conversa aí é bobagem. Se o homem for bom, o teleiro manda buscar ele. Consigo para ele morada e encomendas não faltarão." A ideia de ter um bom cuteleiro na cidade alegrava o coração do velho. E depois de tomada a decisão, as coisas aconteceram muito rapidamente. O italiano escreveu uma carta para o homem e em pouco mais de 90 dias, o seu Pedro estava desembarcando em Curitiba com sua mudança e toda a sua oficina de cutelaria. Na primeira vez que o nego viu seu Pedro, o instinto de caçador falou alto. Era uma figura assustadora, pálido, cabelo e barba ruiva. Tinha um mau aspecto, porém era muito educado, e quando falava parecia ser culto. Tinha até uma certa nobreza no seu jeito de ser. Definitivamente uma figura sinistra. Pensou com seus botões: tem alguma coisa errada com este vivente. No início, seu Pedro era focado no trabalho. Passava horas com meu avô, nego Adão e o italiano, falando sobre a arte da cutelaria e projeto de facas. Nego Adão contava que aprendera muito com ele, e seu Pedro contava que já havia viajado por quase todo o mundo, mas nunca deixou claro de onde ele realmente era. Tinha um conhecimento único sobre cutelaria, que dificilmente alguém iria adquirir em uma só vida. Naqueles primeiros meses, seu Pedro trabalhou bem, fez peça para todos os 3, mas sem falsa modéstia, algumas espetaculares para o meu avô. Peças que até hoje estão na família. Era um profissional muito à frente do seu tempo. Suas técnicas tinham influências variadas: grega, romana, persa, americana contemporânea e etc. Era bonito de ver seu Pedro trabalhar, mas de repente a postura do homem foi mudando. Perdi o interesse no trabalho a cada dia. Meu avô, muito sério, começou a ficar chateado. Seu Pedro já não cumpria o que combinava. Pouco trabalhava, vivia inventando desculpas. Desaparecia por dias. Retornava todo machucado. Vivia doente. Reclamava de dores fortíssimas. Foi quando meu avô perdeu totalmente a paciência e resolveu pedir a casa de volta. Já não tinha mais ânimos de encomendar nada ao estranho cuteleiro. Seu Pedro foi embora. Porém, ficaram as pendências, encomendas inacabadas. Sobrou para o nego resgatar as peças com o tratante. Seu Pedro era difícil de se achar. Depois que foi embora do imóvel do meu avô, vivia mudando de casa em casa. Não parava em lugar nenhum. O nego soube que ele estava trabalhando em um barracão na periferia da cidade. E apesar de ter saído mal do imóvel do meu avô, o seu Pedro ainda conversava com o nego. Foi numa tarde muito fria de julho que nego Adão resolveu visitar o homem. Pegou a rural do meu avô e foi atrás do tal barracão. Ficou sabendo do endereço através de um dos meninos que eram aprendizes do seu Pedro. Meses mais tarde, ficou sabendo que este jovem havia enlouquecido repentinamente. Vivia agora num hospício e passava os dias falando de anjos e demônios. Quando chegou no endereço, viu que o barracão ficava isolado no alto de uma ladeira. Iniciou a subida e quando estava próximo do barracão, começou a ouvir o som de aço na lixadeira. Boa notícia, o homem estava na oficina. Foi aí que nego presenciou uma das cenas mais sinistras e aterrorizantes da sua vida. Com o barulho da máquina, o cuteleiro não percebeu.
ou não quis perceber a chegada do visitante. Além disso, a porta estava entreaberta, e foi aí que Nego pôde ver uma cena diabólica. Seu Pedro estava encostado na bancada da lixadeira. Lixava a faca. Segurava a faca com as duas mãos, um pé descalço no chão e o outro monstruosamente torcido por trás das costas a coçar a sua orelha direita, da mesma forma como se coçam os lobos e cachorros. Não podia acreditar no que via. Recuou, encostou-se na parede do barracão do lado de fora, tomou fôlego, ficou sem ação, uma mistura de surpresa e pavor. Não sabia se corria ou ficava imóvel, e foi quando escutou a voz do seu Pedro. Adão, é você? Ele tomou coragem e respondeu com a voz firme. Sou eu, Pedro. Eu vim buscar a faca do velho. Conversou com o cuteleiro como se nada tivesse acontecido. Pegou a faca, porém sentia o coração saindo pela boca. A oficina parecia um calabouço, escura, suja. Cheirava a óleo de têmpera, chifre queimado e comida estragada. Caiu a ficha. Seu Pedro era o lobisomem. Agora tudo fazia sentido, tudo se encaixava, tudo estava claro. Nunca mais voltou lá. Também nunca contou essa história para o velho. Simplesmente não acreditariam e ainda colocariam uma dúvida sobre sua sanidade. Me contou essa história anos depois, quando já estava com mais de 90 anos. Também falou que o lobisomem sumiu no mundo sem deixar rastro, logo depois de entregar a última faca do meu avô. É fácil encontrar pistas da passagem do cuteleiro lobisomem em Curitiba. Os aprendizes de cutelaria do lobisomem que sobreviveram e não enlouqueceram tornaram-se mestres excepcionais e passaram seu conhecimento adiante. Curitiba, depois da passagem do cuteleiro lobisomem, tornou-se um centro de excelência em cutelaria. Tenho até hoje as facas do meu avô feitas pelo seu Pedro, e até uso uma delas nas minhas aventuras pelo mundo afora. Cada vez que eu uso a faca, lembro do meu avô que dizia: você não acredita no diabo, mas deveria, ele acredita em você. Bom, um forte abraço a todos aí do canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, boa noite. O que vou contar a vocês é um relato verdadeiro que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu me mudei para uma zona rural. Ao lado da minha casa havia um campo e ao lado da lavanderia meu marido fez um galinheiro, porque tínhamos uma criação de galinha à terra. Eu tinha 2 meninos pequenos, um de 8 anos na época e um de 6. Meu marido chegou do trabalho, tomou um banho, pegou meu filho menor e foi até a casa da mãe dele, que era ali perto, enquanto eu fazia a janta. E o meu menino maior ficou comigo olhando TV. Daqui a pouco, nós ouvimos umas batidas fortes na parede da casa, que ficava para o lado do campo. Achei que fosse algum cavalo solto, mas aquelas batidas ficaram ainda mais fortes, e as galinhas começaram a gritar desesperadas. Aí eu saí na rua para ver o que estava acontecendo, e o meu filho saiu junto. Peguei uma vassoura e fui ver o que era. Quando chegamos na porta do galinheiro, demos de cara um cachorro preto, enorme, muito grande mesmo. Ele estava comendo as galinhas. E eu ainda gritei: vai embora. Joguei a vassoura na direção dele, achando que era um cachorro comum. E quando ele levantou a cabeça, eu quase desmaiei de horror. Os olhos dele eram enormes, amarelos, parecia que tinha poças de sangue em volta, e os dentes enormes. Começou a rosnar bem alto. Peguei o meu guri pela camisa e consegui correr para dentro de casa. Olhei pela janela e vi que ele saiu correndo pelo campo afora. Fiquei muito apavorada. Passado algum tempo depois, meu marido chegou com meu outro menino. Aí contei a ele, mas ele disse
que olharia o galinheiro só no outro dia pela manhã, porque ele também teve medo. Ele disse que poderia ser um lobisomem mesmo. O outro dia de manhã levantamos cedo e fomos olhar o galinheiro. Ficamos apavorados. Havia mais de 30 galinhas partidas ao meio, e as paredes do galinheiro, que eram de madeira e ficava para o lado do campo, estavam quebradas, e onde havia a cerca de arame farpado estavam cheias de pelos grudados. Aí tivemos certeza que era realmente um lobisomem. O meu filho hoje já está adulto, mas lembra daquela noite de pavor que tivemos, e eu nunca vou esquecer. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.